Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Rio Entrevista, que hoje está num cenário belíssimo, um dos prédios mais importantes do Rio de Janeiro, que é o do Centro Cultural Justiça Federal. A conversa vai ser com alguém que respira cultura. A diretora executiva do CCJF tem mais de 20 anos de experiência. Formada em produção cultural, ela idealizou uma pós-graduação voltada para o mercado audiovisual no estado de São Paulo. Está sempre atenta aos movimentos culturais e de inovação, participa ativamente das edições do Rio to See e também de eventos internacionais. Daniela Pfeiffer, obrigada por nos receber aqui hoje. Obrigada, Mariana, pela oportunidade. Vamos assistir uma reportagem antes de começar a conversar. O local de trabalho de Daniela Pfeiffer foi inaugurado em 1909, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. O edifício foi sede do STF até 1960. Ano em que Brasília passou a ser um novo Distrito Federal. Desde o início dos anos 2000, o local virou um centro cultural, com acesso gratuito para quem quiser conhecer um pouco da história do Brasil. Desde 2023, o Centro Cultural Justiça Federal integra o Quadrilátero Cultural da Cinelândia, lei criada e aprovada pela Câmara do Rio para promover a integração entre os prédios históricos, por meio de incentivos à preservação desses espaços. A medida garante ainda melhorias na segurança, no ordenamento urbano e na sinalização, facilitando o acesso do público a esses edifícios. A lei em vigor prevê que a área faça parte do guia oficial e do roteiro turístico e cultural do município do Rio de Janeiro. O Quadrilátero Cultural da Cinelândia compreende a área entre as ruas Evaristo da Veiga e Santa Luzia, no trecho do passeio público por onde passa o VLT, na Avenida Rio Branco, no centro. A Daniela Pfeiffer é produtora cultural de formação, professora universitária, já passou pela iniciativa privada, tem anos de gestão. Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Bem, Mariana, eu comecei na iniciativa pública, trabalhando com cinema e audiovisual na Agência Nacional do Cinema. Depois fui diretora do Centro Técnico Audiovisual, conselheira do audiovisual na Comissão de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. E na iniciativa privada, trabalhei com distribuição audiovisual em São Paulo, na Elo Company. Trabalhei também com produção na Associação de Produtoras, na Brave, e desenvolvi uma pós-graduação com foco em produção audiovisual para o Senac São Paulo, porque na época não existia nenhum curso de pós-graduação lato sensu focado no negócio audiovisual. E aí, esses caminhos todos te trouxeram até aqui justamente num período de pandemia. Você assume o CCJF em 2021. O Centro Cultural estava fechado, claro, então você conduziu a reabertura e também um novo processo de gestão por aqui. Exatamente. Quando eu recebi o convite para assumir a direção executiva, o Centro Cultural estava fechado por conta da pandemia em 2021. Aqui tem uma característica que é uma mudança de gestão de 2 em 2 anos. Então a gente pegou o fim de uma gestão e o início de uma nova gestão, né, na direção geral. E foi bastante desafiador, porque um centro cultural acontece ao vivo. É difícil você fazer coisas remotas, né? Mas a gente, como todos, né, a gente achou alguns caminhos e aí fizemos alguns seminários, algumas apresentações musicais, visitas online, tudo que a gente podia fazer com essa ferramenta, a gente fez. A gente criou um projeto, o Festival CCJF em Casa, para levar um pouco de cultura também e arte para as pessoas num período tão difícil, né, de saúde física e mental. Mas aí a partir de 2022, quando o CCJF reabre oficialmente, presencialmente, com todas as atividades aqui disponíveis para o público, como é que foi? Uma novidade. Muito difícil. Porque, primeiro, que trazer as pessoas de volta, né, fazer as pessoas saírem das suas casas foi um desafio. A gente retomou ainda com o movimento de usar máscaras, com público reduzido. Fizemos eventos aqui na sala de sessões sem público, por conta da pandemia, porque em 2022 ainda tinha uma onda, né, indo e vindo de Covid. Então tinha esse desafio de trazer as pessoas de volta. Tinha o desafio também da própria instituição, porque quando reabriram as portas, a gente estava sem contratos de técnicos para operar o cinema, o teatro. Então a gente teve que fazer esse movimento administrativo também e trazer o público de volta. Então foi uma construção, né? Demorou um tempo até a gente engrenar totalmente.
E também enfrentando cancelamentos de eventos ainda por conta de Covid, né, as pessoas doentes ainda. Então, 2022 foi um ano bem desafiador, né, que foi o ano da retomada aqui do centro. Bem, vocês, por serem o Centro Cultural da Justiça Federal, têm um compromisso não só com a justiça, como com a democracia. E vocês têm uma agenda específica voltada para as mulheres e o poder e a democracia. Acontece todo ano? Isso, a gente tem um seminário que já se consolidou na casa, que é o Seminário Mulher, Poder e Democracia, que esse ano teve a sua 7ª edição. Ele começou como um seminário mesmo de palestras e ele cresceu para ocupar todo o mês da mulher com ações artísticas e culturais. Então a gente convida todos os setores da casa, teatro, cinema, biblioteca, artes visuais, para se integrarem nesse movimento do Seminário Mulher, Poder e Democracia, além das palestras com as convidadas. Pois é, você mencionou aí, né? É um espaço com muitos atrativos. Tem cinema, teatro, café, biblioteca, sala de exposições que inclusive foi ampliada recentemente. Como é que foi esse movimento? Isso, recentemente nós reinauguramos as galerias do 2º andar do prédio, porque elas estavam ocupadas com uma função administrativa, né, ocupadas pela EMARF, e nós entendemos que, por ser um centro cultural, o prédio e o público mereciam ter essas galerias de volta. Então, o que nós fizemos foi reformar todo o 2º andar, porque como elas estavam ocupadas por pessoas trabalhando, né, questões administrativas, a gente precisou readequar as galerias, recaracterizar como galerias de arte. Então, teve um processo físico mesmo, né, de infraestrutura, para que elas passassem a ser novamente ocupadas por exposições. Então, no dia 13 de abril, nós reabrimos com uma grande exposição, Cristos Nóbrega na China, e é uma exposição em parceria com o IPAC, que é um Instituto de Promoção de Arte e Cultura, e com isso a gente amplia a nossa possibilidade de ocupação do espaço por artistas, por expositores, e oferece mais programação para o público também. Pois é, sempre tem programação, né? Sempre Agora, tem programação. Você estava falando da biblioteca também. Ela tem uma curiosidade, porque ela foi doada pela Marinha e a estrutura lembra o convés de um navio. E são mais de 10.000 obras, um acervo voltado principalmente para a cultura. Exatamente. A biblioteca é uma das pérolas do Centro Cultural, né, juntamente com a sala de sessões e com todos os nossos espaços. E esse formato da biblioteca é um formato bem interessante, né? As pessoas gostam de vir, ela fica no 2º andar, então nem todo mundo sabe que tem a biblioteca aqui. É legal até a gente divulgar, né? Porque é um achado no centro do Rio. E o acervo é voltado para arte e cultura. A gente tem uma sala de leitura também, com computadores, com internet. As pessoas vêm para cá estudar, se informar também, né? Tem os periódicos que as pessoas podem acessar. E é um lugar de tranquilidade, né? De silêncio. E agora, a novidade em primeira mão é que nós vamos explorar esse espaço da biblioteca para outros usos, que não só o da leitura. Então, a gente pretende fazer exposições, eventos, saraus, e isso vai dar uma outra cara, uma outra vida também para esse espaço. Certamente, e cada vez mais convidativo, né? Exatamente. Agora, vocês também têm uma parceria muito interessante com a Secretaria de Administração Penitenciária. Como é que vocês fazem essa dobradinha? Vocês trazem pessoas até o Centro Cultural Justiça Federal, de que forma? Bem, esse é um projeto do qual nós temos muito orgulho, né? É um projeto que nasce nessa gestão, porque é a primeira vez que o Centro Cultural rompe as paredes físicas e leva a cultura para pessoas que têm pouco ou nenhum acesso à arte e à cultura. Então, a gente tem um movimento de mão dupla. A partir desse acordo com a SEAP, nós vamos aos presídios femininos, Talavera Bruce e Oscar Stevenson, levamos filmes para serem exibidos e promovemos debate com as mulheres privadas de liberdade. Rodas né? de conversa. Rodas de conversa, porque o que a gente sentiu, tem um ano que esse projeto está na rua, né? É uma necessidade muito grande de falar, de se expressar, de ser ouvida, né? Essas mulheres, muitas recebem pouca ou nenhuma visita, né?
Porque quando o homem é preso, ele recebe, a mulher vai lá, leva comida, visita, fica na porta do presídio. A mulher não, né? E isso é uma coisa que a gente ouve elas falarem. É uma realidade. É uma realidade. Então, muita solidão nesses lugares. Obviamente que a situação nos presídios é delicada, né? Apesar assim, da SEAP ter recebido esse projeto de braços abertos, nós somos muito bem recebidos lá. Eles facilitam tudo o que eles podem para a gente realizar esse projeto. Então tem as sessões de cinema, né? Com pipoca, com refrigerante, e tem aulas de dança também para as detentas. Muito legal. E na outra via, nós também temos a possibilidade de trazer as meninas do semiaberto Claro. para visitar o nosso espaço, as exposições, o Centro Cultural. Então a gente trouxe para ver uma exposição da Nana Moraes, a artista veio, conversou com ela, era uma exposição que tratava sobre esse universo também, tratava do universo dos presídios. Então foi uma experiência muito gratificante, importante, para a formação e para a valorização dessas mulheres, né? Porque o que a gente está falando aqui é de ressocialização, né? Quando você leva um projeto ou traz essas mulheres para participarem disso aqui, o ciclo se fecha, né? Muito legal. São muitas iniciativas bacanas, muitas propostas. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Câmara Rio Entrevista voltou, a gente está no Centro Cultural Justiça Federal, um palácio imponente que já foi sede do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da história dessa edificação que é tão importante, tão valiosa. Bem, Mariana, realmente esse prédio tem história, né? Tanto em termos de construção, arquitetura, o próprio prédio é uma obra de arte. Muito. Né? Então, nós temos muitos detalhes nas portas, os detalhes da arquitetura, da fachada. E as atividades que aconteceram aqui por conta da época em que foi sede do STF, também acrescentaram muita história a essas paredes. Então, a gente recebeu nessa sala aqui, né, o prédio recebeu nessa sala aqui já julgamentos super importantes, emblemáticos, como, por exemplo, o julgamento da Olga Benário, né? Foi julgada nessa sala e em 2022 nós fizemos um evento com a filha da Olga Benário, a Anitta Leocádio. Ela veio aqui, participou de um seminário na sala em que a mãe foi julgada grávida dela, né? Então, com isso, a justiça reconhece também as suas mazelas, né? Reconhece trechos da história que deram errado de alguma forma, né, ou qualquer injustiça que tenha sido cometida. Então, só para ilustrar, né, como essa sala aqui tem história. Tem uma força, né, uma potência que só da gente entrar a gente sente. Mas inicialmente, essa sala, por exemplo, que é a sala das sessões, ela tinha uma finalidade religiosa, não era para ser a sede da justiça. Não, exatamente. Inicialmente seria uma mitra, né? O prédio foi construído, inclusive tem pessoas que passam aqui na frente e fazem sinal da cruz até hoje, porque acham que é uma igreja ou alguma instituição ligada à igreja. E aí acabou que o bispo mudou de ideia e resolveu, né, não fazer aqui. Então, inicialmente a construção serviria a um fim e acabou servindo ao fim da justiça. E ficou bom porque toda essa riqueza, esse luxo ficou mais acessível para o público hoje em dia, por exemplo, né? Exatamente. Na própria sala de sessões nós temos diversos eventos com o propósito de construção de conhecimento, mas também eventos artísticos e culturais, porque ela tem uma das acústicas mais perfeitas de toda a cidade do Rio. Então, a gente tem saraus, apresentações musicais, apresentações acústicas, né? E sempre com a casa lotada, né? Com a sala cheia. Então, isso nos traz muito orgulho também. E é uma das salas mais visitadas do Centro Cultural, sem dúvida. Mas, assim, os detalhes, né? Inclusive, os móveis são preservados, esse estilo vitoriano da cadeira dos juízes, os vitrais, o teto, tudo isso está aqui para ser visto. Exatamente. Os móveis são originais da época do Supremo, inclusive pertencem ao Supremo, né? Eles acompanham essa preservação do mobiliário. E cada parte aqui, cada detalhe, a escada, os vitrais,
têm uma história, né? Ou vieram de navio, ou foram construídos aqui. E é importante dizer que o prédio passou por um processo de deterioração muito forte, inclusive com infestação de cupins, ele quase ruiu. Esse prédio quase deixou de existir. Então houve uma recuperação, um processo de restauração que foi conduzido pela nossa equipe, né, até que ele foi reaberto em 2001 como centro cultural. Nossa, porque é um edifício que começou a ser erguido em 1905, Sim. Foi inaugurado em 1909, Perfeito. Só a grandiosidade, né, do tempo que levou essa obra. Imagina perder todo esse patrimônio. Inclusive, ele foi projetado por um dos arquitetos mais famosos da época, né, o Adolfo Morales de los Rios, um espanhol, que tem, inclusive, né, uma referência da arquitetura eclética no Rio, no Brasil, no mundo. Exatamente. Então, é uma construção que desperta o interesse não só do público, mas também de arquitetos, engenheiros, por conta das suas características do próprio edifício, né? Justamente essas características levam a Cinelândia, esse espaço em que a gente está fixado, a ser um quadrilátero cultural a partir de uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, que valoriza, que pretende valorizar e revitalizar toda essa região. Como é que essa norma traz benefícios para o Centro Cultural, para a região e para a população do Rio? Bom, a gente vê essa instalação do quadrilátero cultural com muito bons olhos. Primeiro porque promoveu um diálogo com essas instituições, que antes acontecia de forma muito pontual, ganhou uma força, né, na própria interlocução, nas trocas com as instituições vizinhas. Teatro Municipal, a Biblioteca, o próprio Palácio, o Museu de Belas Artes. E aí, a partir desse diálogo, nós começamos a traçar demandas que são comuns às instituições e também ideias de projetos que nós possamos realizar em parceria. Então, a gente está com uma frente muito legal de conversa, principalmente com o Teatro Municipal e o Museu de Belas Artes. O Museu de Belas Artes, por enquanto, está fechado, então eles estão realizando eventos aqui em parceria. A gente está fazendo essa troca, né, para que eles também usem o espaço. E o que a gente espera é que o quadrilátero traga, de fato, benefícios para as instituições e para a região. Principalmente no quesito segurança, que ainda é um problema muito sério na Cinelândia. O centro ainda não se recuperou no pós-pandemia e a gente ainda vê questões muito críticas, principalmente à noite, né? Às vezes as nossas peças terminam 9 horas da noite, então o público sai, às vezes a saída do metrô, nossa, está fechada, precisa atravessar a praça, enfim, questões que são de ordem pública e que merecem ser resolvidas para que o público tenha tranquilidade de frequentar nossos espaços. Sem dúvida, merecem toda a atenção do mundo. Exatamente. Chama o público, então, para frequentar esse espaço? Bom, eu gostaria de convidar todas e todos para virem visitar o Centro Cultural Justiça Federal. É um espaço que fica bem localizado na saída do VLT, na saída do metrô. A gente funciona de terça a domingo, de 11 às 19 horas. A maioria da programação é gratuita, visitação às exposições é gratuita e as peças de teatro, as mostras de cinema possuem valores acessíveis de ingresso. Biblioteca também com visitação gratuita, então estão todos convidados, por favor, venham. Obrigada, Daniela Pfeiffer, pela entrevista e por nos receber aqui. Muito obrigada, Mariana. Até a próxima, gente. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever todo esse conteúdo e também a nossa programação pela internet, saber as novidades da Câmara Municipal pelo site e também pelas redes sociais. Obrigada, até a próxima.